Quintano, tudo certo com vocês? Aqui é a Prof. Camila e hoje teremos a nossa aula de número 65 da disciplina de matemática. Hoje a gente vai começar a trabalhar os gráficos. Já viemos trabalhando acerca de gráficos e tabelas, mas hoje a gente vai trabalhar um gráfico em específico, que é o gráfico de colunas, que também pode ser chamado de gráfico de barras. Então, os objetivos dessa aula são compreender o que é e como é formado, qual é a estrutura do gráfico de colunas, fazer análise de gráficos de colunas interpretando esses gráficos e transformar uma tabela em um gráfico de colunas, coletando aí as informações da tabela e aplicando nesse gráfico. Materiais que vocês precisam para essa aula, então: lápis, caneta, a régua, borracha, lápis de cor e o caderno, tá? Então, vamos começar o conteúdo. Então, gráfico de colunas. O gráfico de coluna também é conhecido como gráfico de barra, gráfico de barras. Eles são usados aí para comparar quantidades ou para demonstrar valores pontuais, de determinado período. As colunas, elas podem surgir de duas maneiras. O gráfico de colunas, ele pode estar disposto tanto na horizontal quanto na vertical. Comumente utilizamos na vertical, mas deste modo não está errado, ok? Algo bem interessante é que conforme o tamanho da coluna, da barra, o que acontece? Quanto maior o tamanho, maior a quantidade. Quanto menor o tamanho, menor a quantidade. Então aqui a gente percebe, se a gente for fazer comparativos, aqui a gente não tem nenhuma informação explícita, mas aqui a gente percebe que conforme os tamanhos das colunas, vai estar demonstrando valores maiores. Como se a gente tivesse aqui, a gente tem, na verdade, uma reta numérica, certo? Vamos pensar no vertical. E aqui a gente tem o número 1, 2, 3, 4 e assim por diante. Obviamente, se a minha informação, se o meu valor ele é maior, a minha coluna vai ser maior. Se o meu valor é menor, a minha coluna também vai ser menor, ok? Então, ainda que no gráfico de colunas eu não olho o valor, tá? Não percebo, eu consigo comparar analisando ali maior e menor, tá? Um gráfico de colunas, ele representa os dados como uma série de colunas na vertical ou na horizontal. É bem importante ressaltar aqui. Ou todas estão na vertical ou todas estão na horizontal. Eu não posso fazer a mistura, por exemplo, fazer algo assim. Não fica coerente, não é a estrutura certa, tá? Por quê? Porque aqui eu estou colocando os números. Como é que está vindo daqui? Não pode ter essas duas sequenciações de números. Então, ou vertical ou horizontal. Cujo tamanho é determinado aí pelos valores dos dados, que foi o que eu já citei. Quanto maior a coluna, maior o valor. Nos gráficos de colunas, sempre há dois eixos, um na vertical e o outro na horizontal, tá? Então, esses eixos, eles indicam as variantes do gráfico. Um exemplo, quantidade de pessoas e preferências alimentares. Então, vamos imaginar aqui, nós temos um gráfico e foi feita, digamos, uma pesquisa sobre preferências alimentares. Nesse caso, as nossas colunas estão na vertical, mas eu poderia fazer o contrário, elas poderiam estar na horizontal. Então, digamos aqui, preferência alimentar, não sei, frutas e carne, por exemplo, tá? Então, frutas, 4 pessoas das entrevistadas preferem frutas, carne, apenas uma. Então, aqui a gente deduz 5 pessoas foram entrevistadas. O que acontece aqui? Digamos que eu não tenha esse valor aqui explícito, tá? Eu não tenha os números. Eu consigo deduzir qual é o alimento favorito entre as pessoas? Eu consigo, porque o de fruta está maior do que de carne, tá? Só um exemplo aqui para demonstrar. Então, a gente vai trabalhar agora com a interpretação aí de uns gráficos de coluna. Esse primeiro gráfico, ele tem números bem extensos, mas vocês já trabalharam no sistema de numeração decimal e vão conseguir aí estar deduzindo. Então, a primeira coisa que a gente tem que analisar é o título, tá? O título vai estar se referindo ao que que está explícito ali. Então, as 5 capitais mais populosas do Brasil no ano de 2017. Já tem alguns anos aí que foi feito esse gráfico. Então, o que nós temos? É óbvio que se o gráfico, ele não tem uma estrutura, ele não é enorme.
Imagine eu colocar, né, por exemplo, aqui do 0 a 1 milhão, colocar todos os números, 0, 1, 2, 3, 4, 5, até 1 milhão. Só até 1 milhão, porque na verdade aqui vai até 13 milhões nesse gráfico. O que acontece? Quando a gente tem números muito elevados, a gente não insere todos eles que nem eu mostrei no quadro. A gente vai indo, nesse caso, por exemplo, está de 1 milhão em 1 milhão. Ou poderia ser de 10 em 10, né? Por exemplo, coloca 0, 10, 20, 30 e assim por diante, tá? E as colunas também, obviamente, vão estar determinando ali os valores. Então, vamos analisar. Embaixo aqui, na linha horizontal, a gente tem as variantes que seriam as capitais, Brasília, Fortaleza, Rio de Janeiro, Salvador e São Paulo. São as 5 capitais mais populosas do Brasil ali no ano de 2017, tá? O que a gente percebe? Brasília, ele vai subir, foquem aqui no slide, ele sobe aqui a coluna, chega no 3 milhão, ele passa um pouquinho, mas não chega no 4 milhões, tá? O que acontece aqui? Significa que está entre esses dois valores, ou seja, a população entre 3 milhões e 4 milhões de pessoas. Nesse caso, está explícito aqui qual é o valor. No caso, 3.039.444. E assim com as demais. Fortaleza está entre 2 milhões e 3 milhões. Por quê? Porque está no meio entre esses valores. Nesse caso, 2.627.482. Já Rio de Janeiro, a gente percebe que é bem mais elevado. Está entre 6 milhões e 7 milhões. O valor preciso, 6.520.266. Salvador está quase no 3 milhões, mas ainda não chega. 2.953.986. E o último ali, que é o maior, né, obviamente, cidade de São Paulo. São Paulo, então, está entre 12 milhões e 13 milhões, 12.106.920. Outra coisa bem importante. Prof, vai até 13 milhões. Por quê? Porque dos dados coletados, o mais importante, né, como a gente está fazendo de 1 milhão em 1 milhão, e São Paulo passa de 12 milhões, chega a quase 13, vai até esse número. Não tem por que eu colocar, por exemplo, até ali 500 milhões, por exemplo. Por quê? Porque eu vou me estender muito, o gráfico vai ficar enorme e a informação só vai ficar embaixo, tá? Só vai ficar pequenininha embaixo. Então, por isso a gente faz o gráfico até o ponto necessário. Gráfico de colunas agrupadas. Esse gráfico a gente viu ali no início, a gente não trabalhou com variantes específicas, mas a gente viu sobre ele. No gráfico de colunas agrupadas ocorre a representação de grupos de dados, ou seja, eu tenho minhas variantes e nessas variantes, né, entre número e variante, eu vou ter mais do que uma variante aqui embaixo, tá? E essas variantes, elas vão ter uma comparação. Como assim? Olha só, esse gráfico, eu coletei na internet, ele não veio com título, mas pelo que se deduz, se a gente observar a legenda, vendas e meta, vendas está em barra azul e meta está na barra laranjada. O que acontece? Aqui a gente percebe que provavelmente é uma loja onde cada empregado tem uma meta de venda para atingir e aqui nós temos, além dessa meta, nós temos as vendas, né? Quanto que ele conseguiu? Será que ele atingiu essa meta? Ou será que ficou menor essa meta? O que acontece? A meta é o quê? Um objetivo. Observem esse gráfico. Qual que é a meta que essa empresa tinha para cada funcionário? R$5.000. Notem, a meta está de laranja e todas as colunas laranja estão iguais, ou seja, todos tinham a mesma meta. Não foi definido diferenças entre metas. Ah, tal funcionário tem que vender tanto, tal funcionário tem que vender tanto. Todos tinham que vender no mínimo R$5.000, tá? É o que se deduz aqui desse gráfico. E a barra de venda é a azul. A azul, aqui a gente vai poder comparar o funcionário, a meta que ele tinha e se ele atingiu ou não. Então, nós temos Alfredo, Gabriel, Leonel, Estela, Carolina, César e Felipe, tá? Vamos analisar o primeiro. O Alfredo, a meta dele 5.000, tá?
Ele atingiu a meta? Não, ficou entre 4.000 e 5.000. Provavelmente ele vendeu ali em torno de 4.800. Não chegou. No segundo nós temos Gabriel. O que a gente percebe? Ele passou da meta, tá? Então a meta que ele vendeu entre 7 e 8.000, provavelmente 7.500 mais ou menos pela posição que está a barra. Próximo, Leonel, também não conseguiu, ficou entre 4 e 5.000, 4.300 mais ou menos, não conseguiu. Stella passou, né, vendeu quase 7.000. Carolina ficou bem abaixo, vendeu aqui um pouquinho mais do que quase 3.000. César vendeu ali em torno de 3.000. E Felipe, o que mais vendeu, chegou a quase 9.000 reais, tá? Então aqui no gráfico de colunas agrupadas, a gente consegue fazer essa comparação. Todos tinham a mesma meta e aqui, vamos ignorar os valores agora, só olhem o gráfico. A gente percebe quem conseguiu atingir a meta e quem não conseguiu. Como que eu deduzo isso sem olhar o valor? Eu analiso, a meta está de laranja, se passou, lembrando, quanto maior a minha barra, maior o valor. Se passou do laranja, se o azul está acima do laranja, atingiu a meta. Se está abaixo do laranja, não atingiu a meta. Então, quem atingiu a meta, né, passou, alguns passaram da meta. Quem são esses funcionários? Gabriel passou, Stella passou e o Felipe, né, que eles têm aí a barrinha azul maior. E quem não conseguiu atingir a meta? Alfredo ficou bem perto, mas não conseguiu. Leonel também ficou perto, mas não conseguiu. Carolina e César ficaram longe e foram esses aí que não atingiram a meta, tá, pessoal? Espero que tenham entendido aí o gráfico de colunas agrupadas. Então, nós temos os valores, nós temos as variantes e além dessas, nós temos, nas variantes sempre ocorre o quê? 2 ou 3 variantes, tá? Então, ali a gente consegue comparar dados aqui, no caso, de uma mesma pessoa, por exemplo. Galerinha, agora a gente vai fazer alguns exercícios, tá? Primeira questão. Na volta das férias, cada equipe de uma turma fez uma pesquisa e a partir dessa questão, você assistiu quantos filmes nas férias? O resultado da pesquisa feita pela equipe de Álvaro foi registrado nesse gráfico de base. Então, a equipe de Álvaro fez essa pesquisa, várias equipes, e a equipe de Álvaro aconteceu isso daqui, ó. Notem, esse gráfico ele não consta todos os números, mas ele está mais ou menos como se fosse uma reguinha, tá? Porque ele consta números aqui centrais. Então, nós temos 0, 3, 6, 9, 12 e 15. Andreia assistiu um número de filmes, tá? Notem, por exemplo, aqui, ó, 12, outro tracinho 13, 14 e 15, ok? Débora assistiu quantos, tá? Um a menos do que o 12, 11. Fabiano, lá em cima, o que mais assistiu? 15. E Álvaro, no 12, tá? Então, a partir disso, agora, vocês vão responder algumas questões. Deixei o gráfico aqui no slide para vocês observarem enquanto respondem. Façam essas respostas lá no caderno de lápis, tá? Qual dos alunos dessa equipe assistiu a mais filmes? Qual desses aqui a gente nota que é o que mais assistiu? A quantos filmes esse aluno assistiu? B. Qual dos alunos assistiu exatamente 11 filmes? E quais alunos assistiram a mais do que 10 filmes? Tá? Mais do que 10 filmes. Pausa ali o vídeo no slide, tá? Faz ali as respostas bem com calma e já voltamos para ver se vocês acertaram. Então, as respostas aqui. Quem mais assistiu filmes, obviamente, foi o Fabiano. É só observar, é a barra maior. E o número de filmes está na linha aqui, 15 filmes. Qual dos alunos assistiu exatamente 11 filmes? Foi a Débora, olha só. Ela não chegou no 12, ela ficou com um a menos do que 12, né? Se eu seguir numa linha reta aqui, vai dar bem certinho 11. Quais alunos assistiram a mais do que 10 filmes? Logicamente, 10 filmes seria essa linha aqui, uma depois o 9. Todos eles assistiram mais do que 10 filmes. Segunda questão. O gráfico que mostra a temperatura máxima em graus Celsius no Rio de Janeiro em determinada semana, tá? Então, nós temos um gráfico aqui bem simples, mostrando o período de uma semana
de domingo a sábado, das temperaturas máximas, né, da maior temperatura que a cidade do Rio de Janeiro atingiu nesses dias, tá? Então, temperatura máxima no Rio de Janeiro. Então, se a gente observar, ele está de 5 em 5 graus, tá? Estava bem quente, então não foi feito ali do 0 até o 40, foi feito de 5 em 5. No domingo, chegou a 35 graus. Na segunda, ficou entre 30 e 35, dá mais ou menos ali 32 graus. Na terça, também entre 30 e 35. Quarta-feira, 35 e 40, provavelmente ali dá uns 37 graus. Na quinta-feira, quase 35. Na sexta-feira, deu exatamente 30. E no sábado, um pouco menos que 30. Ok, pessoal? Espero que tenham compreendido ali o gráfico. E agora algumas questões. Quais são as informações trazidas pelo gráfico? Qual que é a informação que esse gráfico traz? Qual foi a temperatura máxima na sexta-feira? Qual foi o dia da semana que apresentou a maior temperatura máxima, tá? Que a máxima chegou, comparado com os outros dias, a maior temperatura, o dia mais quente. Qual foi o dia da semana que apresentou a menor temperatura máxima? Aquele dia estava quente, mas entre todas as máximas, essa ali era a menor. Pausa ali no vídeo, analisa o gráfico de novo e já voltamos para ver se vocês acertaram. Então, as respostas. Qual a informação trazida? A informação ela está evidente aonde? No título, tá? No título vai estar falando qual é a informação que vai ser trazida. O gráfico de barras em questão informa a temperatura máxima do Rio de Janeiro em determinado momento, em uma determinada semana. Não está explícito que dia que foi, que ano, enfim, só está mostrando ali de domingo a sábado. Qual foi a temperatura máxima na sexta-feira? Na sexta-feira ficou na linha do 30, tá? Sexta-feira, se eu seguir aqui, vai estar em 30 graus. Qual foi o dia da semana que apresentou a maior temperatura máxima? Ou seja, em que a barra é a maior. Quarta-feira, mesmo que eu não olhe os números, eu só observar a barra maior, ficou entre 35 e 40 graus. Qual foi o dia da semana que apresentou a menor temperatura máxima, ou seja, a barra menor? No sábado. Sábado ele dá uma pequena diferença entre sábado e sexta, mas o sábado que tinha menor temperatura. Terceira questão. Agora, gente, vai ser uma atividadezinha, ó, peguem a régua, peguem o lápis de cor. A gente vai construir um gráfico de barras, tá? A gente vai fazer o quê? A gente vai coletar as informações dessa tabela para estar construindo. Então, vamos analisar essa introdução aqui. Um campeonato de futebol amador está sendo disputado na cidade de São Paulo. Cada equipe já disputou 5 jogos e alguns atletas surgiram como candidatos à artilharia. A tabela abaixo, no caso do lado, apresenta os 5 principais goleadores da competição até o momento, tá? Ou seja, o número de gols que eles fizeram até o presente momento. Então aqui a gente tem na primeira coluna o jogador e na segunda o número de gols. O jogador Amoroso fez 3 gols, Bebeto 3 gols, Dodô 4, Denilson 5 e Ronaldo 2. O que vocês vão fazer agora? Vão construir aí um gráfico de barras com essas informações aqui, tá? Vou dar o início aqui, mostrar no quadro, vocês vão pausar depois o vídeo, terminar ele sozinhos, e daí a gente volta, né, com o gráfico aqui para ver se vocês acertaram, tá? Então, o que a gente precisa analisar? As nossas variantes, tá? Nesse caso, como são números baixos, eu não preciso fazer de 2 em 2, de 10 em 10. O máximo, um número maior que eu tenho aqui é o número 5, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer, porque comumente a gente faz na vertical, mas se vocês quiserem fazer na horizontal, pode ser também, tá? Então, aqui, nessa linha, a gente vai fazer os números do 1 ao 5, ok? Porque vai representar o número de gols marcados. E nesta linha aqui embaixo vai ser feito o nome dos jogadores, tá? Não vai caber aqui no meu, mas eu vou fazer na letra maiúscula, tá? Amoroso, Bebeto, Dodô, Denilson e Ronaldo. Por aqui embaixo, mas segue pra lá, tá, pessoal? Então, é isso que vocês vão fazer. Montado isso, vocês vão lá com a régua e vão analisar. O Amoroso fez 3. Então, eu vou puxar uma barra do Amoroso
até o número 3, fazer uma barra e vou colorir. Sugestão, não pintem ainda, porque se caso errar, dá para apagar, montar direito e daí pintar, tá bom? Deixa só a barrinha, depois conferir a minha resposta, tá certinha? Aí eu vou lá e vou pintar, ok, pessoal? E é isso que vocês vão fazer com os demais. Façam lá com a régua, bem bonitinho, bem caprichadinho. Foca aqui no slide, tá? São informações curtinhas, bem simples de ser deduzidas e já voltamos para ver se vocês acertaram. Pessoal, então a resposta fica aqui, tá? Título eu coloquei número de gols, tá? Do campeonato ali. Amoroso, 3. Bebeto, 3 também. Dodô, 4. Denilson, 5. E Ronaldo, 2, tá? Notem que aqui a gente tem uma linha bem fraquinha de cinza, tá? Essa linha é mais para que você consiga chegar, né? Por exemplo, cheguei aqui, né? Para conseguir, né, seguir a linha, são 5, tá? Mas não é necessário ter essa linha, ok, pessoal? Então, vocês concluíram essa lição sobre gráfico de colunas. A gente vai trabalhar um outro tipo de gráfico na próxima aula, tá? Agora vocês vão realizar aí algumas atividades que foram sugeridas para vocês. Até a próxima e bons estudos!